Solução. 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 Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael Regis Somera e eu tô aqui em mais um programa Por Mais Soluções. Primeira coisa que eu queria explicar é por que desse programa. Você que já assiste a gente sabe, esse programa foi feito para trazer mais soluções para pequenas empresas. Ah, mas será que isso é importante? É muito simples. Uma pesquisa recente do Sebrae disse que agora, no primeiro semestre de 2022, 7 em cada 10 pessoas que estavam trabalhavam numa pequena empresa. Então, trazer soluções para quem está empregando 70% da nossa população é algo que a gente acha valiosíssimo. Esse programa é uma produção da Solutudo, que ajuda pequenas empresas há quase 15 anos a se posicionarem, a acharem seu espaço no mercado, e ele tem a dinâmica que funciona mais ou menos assim. Nós aqui da nossa equipe vamos conduzir algumas perguntas e a gente sempre faz esse programa com os empresários aqui com a gente, né? Com um especialista para tratar um problema. A gente sempre traz um problema para a mesa. Então, se você tem uma pequena empresa ou conhece alguém que tem uma pequena empresa, já aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais. E todo programa a gente traz um tema, um problema nessa mesa a ser discutido por especialistas, pelos empresários, por nossa equipe. E o tema de hoje é o que, Bia? Bom, Rafa, meu Achou nome que eu ia falar já o que era, né? Suspense. Bom, Vamos lá. meu nome é Bianca Somera e o tema de hoje, antes de falar do tema de hoje, eu vou dar só um dado. Tá. Um levantamento realizado com 3 mil profissionais pela Pulses indica que 81% dos profissionais estão se sentindo esgotados ao fim do dia. Você se sente esgotado ao fim do dia? Esgotado é uma palavra forte, esgotados? né? E o tema de hoje é saúde mental, os primeiros sinais para o empresário se cuidar. Quem legal. vem nos ajudar? Quem vem trazer soluções para os empresários, Fê? Olha, saúde mental, cada dia mais estamos falando disso, né? Cada dia mais precisamos falar disso. E hoje nós convidamos duas pessoas que têm muito conteúdo e que vivem isso no dia a dia, né? São duas convidadas bem especiais, duas amigas que nós trouxemos para cá, duas pessoas que já ajudaram muita gente, que é a Daniele Nascimento, que é da empresa Life Humana, e a Cassiane Borgo, que é terapeuta cognitivo comportamental e trabalha já com muitos profissionais dentro de empresas, profissionais, empresários, profissionais liberais. Obrigado por vocês terem vindo. Dani, Cassi, por que a gente tem que falar sobre isso? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Tamo junto. E com a Cassi também, que a gente tem muita conexão com esse assunto, a gente gosta muito de abordar esse assunto. E parabéns para vocês por trazer esse conteúdo, que é um conteúdo que vai agregar para muita gente, para os empresários, mas também para todo mundo que estiver ouvindo. E o que a gente tem que começar a perceber? Que esse assunto ele tem que ser totalmente inserido. Ainda mais, a gente falando assim, não só atualmente, mas já começou na pandemia. Piorou as coisas, piorou, né? né? Você estava no mar calmo, já era difícil. Aí tacaram a tempestade. E aí, o que a gente começou a perceber? Que muita gente tinha colocado o quê? A saúde mental ali meio que por debaixo do tapete. E a gente começou a perceber o quê? Que os empresários, eles negligenciam a saúde mental. Então, eu acredito o quê? A gente precisa falar. E o empresário, ele tem uma demanda muito grande. Perfeito. Então, às vezes, esse fortalecimento, essa força toda de empreender, de colocar... De ter que estar sempre bem. Exatamente. É um estigma, né, do próprio empresário. Perfeito. Que ele não precisa se cuidar. Para que eu vou me cuidar? Vou Sim. cuidar dos outros, mas acaba negligenciando. Perfeito. E esse é o primeiro sintomas. É a Maravilha. negligência. E a Cassi? Cassi, por que a gente precisa falar desse tema? Bom, muito obrigada pelo convite, né? Realmente é um tema muito importante, o qual a gente deve abordar. Por quê? Porque saúde mental está muito relacionado com felicidade. E o que a gente busca, seja o empresário, seja o colaborador, seja a doméstica, né? Então, por isso que é muito interessante esse tema. Nós vamos direcionar para o empresário, mas ele vai servir para todos que estão nos ouvindo. Não tem como ser feliz sem
cuidar da saúde mental, né? Então, o nosso bem-estar, o bem-estar da pessoa vai influenciar no quanto ele se sente feliz. Não no sentido, né, de felicidade como um sentimento, uma sensação, um estado pleno e constante, mas o de poder direcionar, de poder cuidar de cada área da vida, de cada dimensão da vida, promovendo uma saúde, inclusive mental, para poder se sentir bem diante da vida, né? Então, acho que esse tema ele é essencial nesse sentido. Maravilhoso, Legal. maravilhoso. Vou começar a nossa sabatina aqui. Manda ver. Eu vou fazer duas perguntas. Uma que eu acho importante para vocês se apresentarem um pouquinho, o que vocês fazem, qual é o trabalho de vocês, e já emendar com a primeira pergunta. E eu queria ver a visão de vocês, né? Assim, quando a gente fala saúde mental, eu fiquei aqui ouvindo, fiquei pensando, falei, peraí, o que é saúde? Porque saúde do corpo, eu sei mais ou menos o que é. Eu como bem, pratico algum exercício, né? E tem essa questão tento dormir bem e tal. É a mesma coisa para a mente ou não? A saúde da mente é outra coisa, né? E o que fazer? Assim, a primeira coisa que vocês acreditam que seria importante para alguém que sente, pô, eu tô sentindo que eu não tô muito bom da cabeça. É interessante porque eu não sei o que é saúde mental, mas eu sei o que é doença mental, né? Quando eu não tô bem da cabeça. Então a pergunta é, primeiro, o que vocês fazem? E a segunda, o que é a saúde mental e o que dá para fazer, assim, a primeira coisa que vocês falam, se fosse falar a primeira coisa para alguém fazer de saúde mental, eu diria o quê? E aí vocês vamos começar aqui e nós vamos para lá. Então manda bala. Eu acho que a primeira coisa é você ter consciência. E como que a gente tem a consciência do nosso estado da saúde mental? É você ter a percepção sua, interna. Você olhar para si e começar a entender mais sobre si. Eu sempre coloco isso como autoconhecimento, conhecer a si próprio. Se você é uma pessoa que é muito ativa e de repente você começa a acordar e começa a perceber... Porque as mudanças nossas a gente percebe, né? Se estou mudando, tem uma coisa... Exatamente. Então, fato. se você está percebendo que você já não está acordando com muita disposição, já talvez não está com aquela vontade de fazer os exercícios físicos, não está com aquela vontade de conversar muito, você já vai e é meio que, será que realmente isso tem a ver com a minha saúde mental? Totalmente. Perfeito. Porque você, na verdade, já está começando a perceber sinais. Ou seja, uma mudança de comportamento tem a ver com do que nós estamos falando de saúde Muito mental. legal. Eu percebo que eu estou mudando e não tem sido para algo que me faz bem, né? Exatamente. Que legal. E é até o que complementa o que a Cássia colocou. Que por que eu não estou tendo felicidade? Tá. Por que eu estou indo por um outro lado do humor? Perfeito. E isso tem muito a ver com a mente. Porque a mente, ela começa a conversar com a gente. E aí ela vai trazendo da nossa mente, da nossa consciência, ela vai colocando um estado que não é tão leve. Então, os primeiros sinais que eu percebo é quando a mente ela está começando a mandar sinais. Sim. Que legal. O tema do programa é saúde mental, os primeiros sinais para o empresário se cuidar. Então, a primeira solução que ela já traz é identificar os sinais. E aí vem com o que você falou, de falta de felicidade, poder ser um. Isso. Bom, eu sou psicóloga, né? Trabalhei muitos anos com gestão de pessoas. Nos últimos 2 anos eu estou focada na atuação como clínica. Então, e durante esse tempo eu fui aí construindo então a minha experiência, o conhecimento, só para vocês terem essa ideia de quem eu sou. Como que nós vamos? Qual dica que eu dou para entender a saúde e a doença mental? Ninguém é perfeito. Então, todos nós vamos ter dificuldades. Todos nós vamos pensar assim, nós, seres humanos, nós temos, para pensar na nossa saúde, que pensar em 4 áreas, nas 4 dimensões que fazem parte do nosso ser. Biológica, psicológica, social e espiritual. Espiritual eu coloco assim, né? Aquela dimensão que realmente nos diferencia dos outros seres. A capacidade que a gente tem de prestar atenção em que pessoa estamos sendo no mundo, quais as escolhas que a gente faz. Então, uma pessoa é saudável quando ela está conseguindo funcionar no mundo
mediante as áreas, né, as dimensões. Funcionar no mundo, Funcionar, termo diferente. é funcionar. Então, assim, eu posso ter uma dor de cabeça, eu posso ter alguma questão com a minha saúde, mas isso não está prejudicando a minha atuação. Isso não está fazendo com que eu deixe de conseguir cumprir os compromissos, os papéis que fazem parte da minha vida. Eu estou com alguma tristeza, eu estou com alguma angústia, alguma ansiedade, algum estresse, mas eu consigo administrar esse estresse de maneira que ele não me impede de ter um bom resultado, de funcionar na minha vida. Eu estou com um probleminha de relacionamento, seja no trabalho, seja na vida amorosa, mas ok, dá para. Quando essas questões, né, ou elas começam a atrapalhar o resultado ou impedir que a pessoa consiga desempenhar as atividades dela do dia a dia, aí nós vamos começar a pensar em que essa saúde está prejudicada, seja a saúde física, seja a saúde emocional, ou seja mesmo a saúde social, né? Vamos colocar dessa forma. Dá a impressão que, pelo que você fala, elas estão meio ligadas, assim, né? Totalmente ligadas, porque aquilo que eu falei, a saúde física, não, elas... Tudo ligado. Tudo ligado, nós somos um único ser, é uma única pessoa, né? A Cássia é uma só. Então, muitas vezes, uma dor que eu estou sentindo física, ela pode me entristecer e essa tristeza começar a me desmotivar em relação à socialização ou algum compromisso que eu tenha na minha vida social. Então, da mesma forma que às vezes alguém me magoa em algum relacionamento meu e eu estou com uma dificuldade de conversar, estou com uma dificuldade de resolver isto, pode me dar até uma dor de cabeça. Então, é sempre interligado. Uma coisa vai contaminando a outra, seja positivamente, seja negativamente. Tá? Então, é isso. Gente, se fala muito sobre burnout, né? E no dia 1º de janeiro desse ano, burnout foi reconhecido como uma doença real, uma doença ocupacional. E a taxa de burnout em CEOs é muito maior. Eu queria que vocês explicassem para os empresários quais são os sinais de burnout e o que é burnout, porque se fala muito sobre isso, mas o que é? E quando a gente fala de CEOs, né, a gente pensa na grande empresa, mas o dono de uma pequena empresa, ele é o CEO. Sim, ele é um CEO. E ele é o departamento de marketing, ele é o departamento financeiro, o departamento de compras, então ele é mais ainda do que... Se o CEO já estressa, né? Já tem burnout. Então, acho que é muito legal isso. Assim, o papel do pequeno empresário, do dono de uma pequena empresa como CEO, tendo burnout como desafio. Sim. O que é burnout? Burnout, esgotamento profissional, tá? Então, todo mundo passa por estresse. Não tem como negar. Tá? Quando que a gente vai pensar, nossa, o burnout é um esgotamento? É quando esse estresse ele está sendo vivenciado não de maneira pontual, mas de uma forma permanente. E essa exposição intensa e permanente a um estresse gerando prejuízos. Nós temos que considerar assim, burnout, esgotamento profissional. Então, é aquele estresse que é proveniente do ambiente de trabalho. Só o trabalho. Só o trabalho. Eu estou com um estresse... Tem burnout com a esposa, com o marido? Não considera assim, pelo menos. Até tem, só não chama de burnout. Você só não vai dar esse nome, tá? Então, quando a gente fala de burnout, a gente está falando aquilo que está sendo sofrido dentro do relacionado ao trabalho, tá? Primeiro sinal é quando a pessoa ela está tendo uma relação excessiva com o trabalho, tanto no sentido de horas que ela passa no ambiente de trabalho, mas só que assim, ela está almoçando e ela está ligada ali no WhatsApp, ela está respondendo mensagens, ela está atendendo uma ligação, o fim de semana dela acaba sendo não curtido tão bem, porque ela está focada ali no trabalho. E uma coisa muito interessante é assim,
a pessoa ela começa a ter com tudo uma relação semelhante a como ela se relaciona com o trabalho. Então, eu vou praticar um esporte e ela começa a ver esse esporte, então, de uma forma tão sistemática como ela se relaciona com o trabalho. Então, isso pode começar... Tem hora para começar, para terminar. Isso, a intensidade ou mesmo o quanto que ela cobra a apresentação de resultados. Então, isso... chega um ponto que pode começar Sintomas, a se generalizar. O quanto que o empresário, às vezes o cara é o empresário, tem uma equipe e aí ele atinge esse esgotamento. Isso. O perigo dele não identificar isso e a equipe dele absorver todo esse esgotamento, todo esse estresse e se contaminar todo o ambiente. Vocês já viram isso acontecer? Já. Muito, porque assim, a gente está falando de um estresse que está numa hierarquia. E as pessoas que estão, né, nessa hierarquia, elas vão perceber isso. Porque esse estresse vai trazer como um comando. E vai começar a gerar na equipe também. Porque a pessoa não consegue participar de uma reunião sem trazer aquele estresse. Então, fica muito em cima dos resultados. E, às vezes, ela não percebe que não é só os resultados. Mas ela mesma não está se sentindo bem e está começando a fazer essa pressão em toda a equipe. E a equipe começa a sentir isso também e se sente muito mais pressionada ainda. A gente tem que pensar que o líder, querendo ou não, ele é um espelho dentro da empresa ou dentro da família. Então, tudo que acontece com o líder vai refletir na empresa. Então, se ele está estressado, por mais que ele tente filtrar, vai ser difícil, né? Ele é modelo, ponto. E dentro desse modelo, né, é legal conversar esse modelo, esse espelhamento, porque muita gente, às vezes, até tem essas reclamações da liderança e busca muito porque fala, estou me sentindo pressionado e acredita que está em burnout. Acontece muito isso. Que fala. Mas a gente tem que ver todo o contexto dentro desse corporativo para poder avaliar realmente. Você está com burnout ou todo o ambiente está lhe contaminando para acreditar quem está burnando o outro aí, né? Eu tive uma ocasião... As pessoas confundem. Sim, um relato que aconteceu comigo. Assim, primeiro, eu não sabia que existia isso. Então, acho que começa aí, né? Por isso é tão importante de falar, né, disso. Eu não sabia que existia burnout. Certo. Tipo, então, eu tava lá, 1000 por hora, fazendo, né, com a capa do herói e trabalhando, sei lá, 29 horas por dia, porque os meus sonhos, eles ampliam o tempo, então... e, de repente, isso, no meu caso, e eu não sei se eu tive, porque eu não procurei ajuda. Eu cheguei num esgotamento que eu travei, assim, minha coluna travou, meu corpo travou, eu não conseguia virar pro lado, assim, sabe assim? E aí, são uma pergunta que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês duas, assim, caso quem esteja nos ouvindo esteja numa situação já como a que eu senti na pele, assim, eu me lembro que eu olhava, eu não conseguia, ou seja, caiu no físico, é como se a natureza tivesse me travado para eu não ficar pior. Nossa, sabe assim, coisa, desespero, hein? Desespero, eu não conseguia olhar pro lado, eu falava, cara, hoje eu entendo assim, eu acredito muito em Deus e falei, cara, acho que ele falou, eu vou te parar, velho, que senão você não vai conseguir. Então assim, caso quem esteja nos ouvindo, ou tenha um marido, ou tenha a esposa, ou colega, que tá numa situação já assim, disso cair pro físico, porque cai, né, meninas? Cai. Qual que é o primeiro passo que eu deveria ter tomado? Depois eu falo até o que eu fiz, ou que eu não fiz, porque isso se alongou, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que eu tinha, nem o que fazer. Então, para quem agora já ouviu, falou, pô, parece que eu tô nessa mesma que o Rafa aí esteve. Qual que é o primeiro passo? Eu queria falar e para cá se complementar. Tá. Você viu que quando você foi contando e relatando, né, e é muito do que eu faço no atendimento de profissionais, você foi contando que você teve que parar. É exatamente nesse momento. É exatamente nesse momento. Por quê? Porque a maioria, quando está em burnout, precisa ser afastado do trabalho para poder detectar que realmente está em burnout.
Nossa Porque Senhora. as pessoas que estão em burnout são as pessoas que mais são apaixonadas pelo trabalho, pelo que fazem e não percebem o quanto fazem. Ah, mas o meu dia rende. Ai, mas eu amo fazer isso. Ela não percebe. E aí foi exatamente como você relatou e como os profissionais, os empresários me relatam, que foi acontecendo o burnout. Aí, de repente, veio para o corpo, teve que parar e quando se afastou, mesmo que foi pouco, você já sentiu melhor. Sim. Você já começou a sair do estado É de porque você burnout. cai de joelhos, né? Você fala, o que eu vou fazer agora? Eu não consigo. Então, nós vamos pensar assim, né? Eu falei, olha, o primeiro sinal é quando a pessoa começa a se relacionar de uma forma muito excessiva com o trabalho. Esse relacionamento excessivo com o trabalho vai fazer com que a pessoa fique sobrecarregada, com que ela vá não tendo tempo para o lazer, ela não faz atividade física. Então, quer dizer, ela começa a Ela vai se comprometer. desligando do resto, né? Vamos pensar como o vício, né? O burnout é um workaholic, ele é viciado em trabalho. Então, quando a gente pensa em vício, a gente já está tendo a ideia de que aquela relação deixou de ser saudável. Então, o que fazer? Será que eu devo parar? Será que eu não devo parar? Primeiro, a pessoa ela vai precisar redimensionar, redistribuir o tempo dela. É muito comum, se chegou num ponto já mais grave do quadro, precisar de uma ajuda profissional mesmo, tá? Então, aí é psicoterapia, a mais indicada é a cognitivo-comportamental, é a abordagem que traz mais resultados, e a ajuda de um psiquiatra também, porque tem situações que medicamento ele se faz necessário, ele se faz um suporte importante também. Muito legal. Tá? Agora, se a pessoa ela faz tudo, ela busca essa ajuda, mas primeiramente ela vai precisar o quê? Redimensionar a relação dela com o trabalho. Ela vai precisar voltar a ter tempo para almoçar, né? Fazer horário de almoço. Ela vai precisar voltar a ter um tempo para os outros papéis que fazem parte da vida dela. Cá, você estava falando sobre medicamentos, né? Isso. E aí teve uma pesquisa feita só com empreendedores que diz que na pandemia 15% dos empreendedores iniciaram o uso de medicamentos. Mas o medicamento, até pelo que eu leio, ele é bom pontualmente. Me fala sobre o uso de medicamentos prolongados, porque até então a gente estava falando sobre táticas de combater o estresse, que são, assim, mais sociais, assim, de a gente fazer no dia a dia, almoçar com a minha família, tirar férias, estar com a minha família. E o medicamento? O medicamento, ele precisa ser realmente conforme uma avaliação médica. Mas tem muito tabu a respeito do medicamento, as pessoas têm medo de depender do medicamento. E quem vai avaliar de que jeito que a pessoa, se a pessoa precisa do medicamento, né, ou por quanto tempo, será o médico. Então, o que é importante? É procurar um médico que seja de confiança. Dependendo por exemplo, tem casos de depressão que pode ser cuidado sem medicamentos, se for um caso leve. Um caso mais grave, eu não consigo nem acessar a pessoa se ela não tiver medicada, em termos de psicoterapia. Quer dizer, quimicamente, Porque o corpo dela já não está no equilíbrio. Exato, né? Os sintomas, eles já comprometeram demais a pessoa. Então, você precisa tirar a pessoa da crise para poder até ter um acesso maior à pessoa, né? E se é uma dependência, o problema não é depender, o problema é ser viciado. Tá? Então, assim, uma pessoa que depende, você depende do óculos para enxergar? Sim. Isso é um problema para você? Não. Você prefere usar óculos ou não enxergar bem? Eu prefiro usar óculos. Então, né?
essa Interessante metáfora que a gente usa, né? Falou a gente, porque meu marido é psiquiatra, então a gente Que tem legal. essa parceria de trabalho. Então a gente usa essas metáforas para poder ajudar as pessoas a Sim, compreender compreender, que se você depende de um medicamento, porque depender, mesmo que ele seja psiquiátrico, e já existe muito mais preconceito com os medicamentos psiquiátricos, então qual que é o problema se você vai funcionar melhor, se a sua visão vai funcionar melhor com óculos, ou se você vai conseguir administrar melhor, né, o seu estresse, ou uma depressão, ou uma ansiedade, ou em casos de psicoses, não é o nosso tema aqui hoje, certo? Então, a questão é ter um médico de confiança que vai ajudar a pessoa a fazer essa avaliação de forma sensata. Sabe que ela falou, a Dani falou algo muito, muito legal que me levou para dentro, às vezes, da mente do empresário. Né? Eu acho que tem alguns muros que ele, às vezes, precisa derrubar até chegar e falar, olha, eu estou com um problema. Quais são? Ela falou de falta de tempo. Na cabeça dele, eu não tenho tempo para tratar disso. Eu não acho Quais que mais, tenho, né? e nem tem tempo para tratar isso. Mesmo que eu tiver, não dá tempo disso, não, porque preciso lá fazer o caixa, preciso lá Tem fazer não outros sei o quê. muros, né? Ele falou mais um agora, às vezes falta de dinheiro, às vezes falta de Sim. tempo, ou é medo. O que distancia ele desse tratamento? Geralmente, o empresário, ele tem um nível de responsabilidade muito grande. Né? Então, ele tem aquela sensação de que aquele negócio depende dele. É a vida dele, né? É a vida dele e a vida. Porque mesmo quando a gente fala de pequena empresa, a gente tem o micro, né, que é ele, não tem, mas a família dele está dependendo daquilo. Sim. O microempresário... A família das equipes dele, A gente pensa né, assim, também. é uma empresa pequena, mas vamos pensar assim, por menor, 30 famílias que estão dependendo daquele negócio, não é bastante gente? Uma, né? Porque Então, quanto vale uma vida, né? Isso. Então, eu acho que é muito importante essa conversa que a gente está tendo, focado nos dilemas do empresário, porque a gente está muito mais acostumado a ouvir sobre os dilemas que os colaboradores enfrentam, mas o nível de responsabilidade que o empreendedor tem, né, é muito grande. Então, se ele fraquejar, ele sabe que todas aquelas pessoas que estão ali dependem dele, e ele sabe também que ele está servindo de modelo, que ele está servindo de exemplo para todas aquelas pessoas. Então, é muito mais difícil para ele se permitir, né? Então, achar esse... E ele tem também a questão, olha, eu preciso estar forte. E quando, se ele prestar tanta atenção nessas coisas, ele tem medo de enfraquecer. E é o contrário, na verdade ele vai se fortalecer, porque ele vai entender melhor os seus pontos fortes, os seus limites, e cuidar disso, o resultado vai ser o inverso daquilo que ele tem. E acho que tudo isso vem numa vertente que a gente entende muito do corporativo, que é uma cultura organizacional que tem dentro das empresas. Então, dentro dessa cultura organizacional, a gente sempre viu o empresário dessa forma. Então, a parte do empresário talvez realmente ficou mais enfraquecida de ver essa questão, porque sempre teve mais essa outra preocupação. Mas nesse momento, eu acho que a gente falando mais da saúde mental, trazendo mais esse assunto para dentro do corporativo, a gente vai conseguir validar tudo, colocando tanto o empresário, como as lideranças, como as equipes, e aí a gente consegue fazer o todo. Sim, Que legal. Sim. E meninas, eu falei de uma situação real minha aí, que eu tive esse momento que eu não sabia que era o nome, era burnout aí, eu sabia que era travaut. Travaut. Travei. Pifaut. Pifaut, o pifate, né? Mas tem um ponto que é assim, quanto, né, que estar bem ou estar cuidando realmente influencia no resultado dele, porque eu acho que você abordou uma coisa maravilhosa, assim, no sentido, Cássia, de a responsabilidade comigo, com a minha família, com o meu sonho, e só se fala de sucesso, né? Isso. Porque você vai buscar um sucesso e vamos crescer e vamos dobrar e vamos não sei o quê, e bateu a meta, vai não sei na onde, que não sei o que lá. E a sensação que eu tenho é que não se considera saúde parte do sucesso. A gente desenhou sucesso como... Sucesso é vender, é bater a meta, é comprar o carro tal, é
crescer, mostrar que minha empresa é maior que a sua, aquela pavonagem gigantesca. Eu chego na frente A da pessoa, competição, eu tenho vamos falar, acesso- né? A competição. Uma competição com outra. É uma Então, cultura competitiva. exato. E a pergunta que eu faço é assim, sucesso e saúde, sabe? Assim, quanto que a gente pode, inclusive, ter mais sucesso financeiro se a gente olhar de uma maneira mais sistêmica, assim, né? Então, eu queria que vocês falassem, assim, desse sucesso. Eu gosto de trazer exemplos de atletas. Eu acho que Atletas. esses a gente consegue trazer para dentro da empresa. Se eles ficassem só na performance e não cuidasse da saúde, eles teriam o mesmo resultado? É verdade, ficar correndo o dia inteiro em vez de... Por Então, exemplo, atletas ali- brigam, os preparadores brigam muito para que eles durmam, Exatamente. né? Então, eu acredito que esse é um grande exemplo que a gente poderia trazer bastante para o certeza. corporativo, até para a própria visão do empresário. Porque a saúde sempre vai estar em primeiro lugar, porque senão o corpo não vai conseguir fazer essa performance e, com certeza, não vai ter essa soma, não vai dar o total de resultado. Que Perfeito. legal, eu já vi atleta falando que ele colocava a alimentação em primeiro lugar, antes dos treinos. Faz todo sentido. Sim. E, Pra a- mim, e aí, é esse quando a sentido. gente esquece da alimentação saudável, assim, e fica só o no... empresário não, eu comer, não vou nem almoçar hoje. Faz né? ao salgado, contrário. Ao contrário. Faz exatamente ao contrário. E Muito o legal. atleta não. Ele cuida da mente, ele cuida do corpo e ele gera os resultados. Então, acho que o empresário ele tem que ter Que esse exemplo olhar. bom. Muito bom. Muito legal, Dani. Né? O que é sucesso? Né? O que vem em mente? Falar, eu quero ter sucesso. Mas quando que você tem consciência de o que vai ser um sucesso para você, o que você deseja alcançar para sentir essa sensação de que você está tendo sucesso? Ou você está só se deixando levar por aquilo que vai na onda? Então, o primeiro conflito que eu enxergo é assim, a gente tem que ter sucesso. Mas as pessoas vão muito assim, o que é a sociedade, o que é sucesso? Muitas vezes assim, a outra pessoa está feliz, ela conquistou tal coisa. Pelo menos no Instagram ela tá feliz. Demais, né? Exatamente. Os recortes. No Instagram ela Nos tá, recortes. nossa, pensa num casal animado, né? Nossa, super. Então, inclusive, uma das recomendações para combate ao estresse é entrar em contato consigo mesmo e sair um pouco da rede social. Gente, sou super a favor, estou aqui, feliz da vida com esse convite, né? Mas saber dosar. Sim. Saber dosar e saber O brasileiro filtrar. passa 120 dias úteis na rede social. Você pegar 8 horas por dia, É dá muita 120 coisa. dias do ano. 120 dias que você ficou aqui assim, ó. E ao tempo todo a gente está Exatamente. infelizmente, assim, eu percebo que quando a gente está na rede social, a gente fica se comparando muito, né? A grama do Outro dia vizinho, eu vi uma né? frase que era desligue o modo comparativo e ligue o modo contemplativo. Sim. Você precisa contemplar o que você é bom e parar de olhar o que seu amigo está fazendo. Fala, puxa, mas o cara foi para Disney, eu aqui nunca fui para Disney. Não é para você ir para Agora, Disney. ô, Cássio, eu acho que pegando um ponto que você falou, só para complementar aí e colocar na mesa, a questão é, por exemplo, vamos pôr essa caneca aqui. Tá. Vou pegar ela aqui. Você quer essa caneca? Quer de presente? A hora que acabar aqui? Sim ou não? Bonita, Bonita. quero. Tá, À de disposição. presente, eu falei presente, né? Mas vamos supor que no final eu falo pra você, custa R$2.000. Deixa quieto. Deixa quieto, né? Então eu quero, mas eu não tô disposta a pagar qualquer preço. E eu acho que quando a gente fala de sucesso, às vezes é isso. Eu quero aquele resultado financeiro, mas eu não tô avaliando quanto isso vai me custar. Porque pode ser que custe minha família, pode ser que custe minha saúde. E acho que é essa continha que as pessoas não avaliam. Elas olham só o que eu quero conquistar, mas não o que eu perdi para conseguir isso. Tudo tem um preço. Tudo. As coisas precisam ser Então pega a sua caneca, construídas. Né? Então, por isso que eu coloco assim, a ideia de sucesso atrelada à reflexão. O que você realmente deseja? Quais são
os seus objetivos. Por quê? Porque para você alcançar os seus objetivos, você vai ter que se dedicar. Sim. E então, se você não se dedica, você não vai alcançar aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Claro que a gente não tem controle sobre tudo, Perfeito. né? Muitas vezes a gente tem uma ideia e, de repente, a vida nos leva também, tem uma participação aí da vida, do universo, de Deus, enfim, né? Mas, então, a gente não tem esse controle total, mas é muito importante que a gente saiba, porque senão a pessoa vai caminhando, mas daí ela chega, ela fala, nossa, mas não era bem isso que eu queria. Então, a questão Ou é não, não sabia que ia custar tudo isso, né? não sabia que ia custar Pagar tudo um isso, preço. ou então Não assim, era o que eu olha, queria ou custou caro demais. onde você quer chegar? Perfeito. E aí para que você possa direcionar as escolhas do seu dia, né, as suas escolhas de vida na direção daquilo que você deseja. Eu quero emagrecer, mas a hora que me oferece lá, mas eu vou não cuidar da minha alimentação, mas eu quero ser magro, né? Eu quero ter saúde de vida, mas eu fico 12 horas dentro da empresa. Eu quero arrumar uma namorada, mas não é coerente. Mas não procuro pessoas que estejam dispostas a ter um relacionamento, ou não tenho uma vida social que vá me colocar em contato, né, com a possibilidade de encontrar alguém, né? Mas daí, então, o que realmente é importante? Agora, a gente não consegue conquistar tudo na vida ao mesmo tempo, né? Então, as prioridades, muitas vezes, elas precisam ser equacionadas com o projeto de vida. Então, nesse momento da vida... Então, eu já tive momento da vida de trabalhar pra caramba, né? De ficar sobrecarregada, mas era um momento de vida que, de forma consciente, eu estava construindo o meu nome. Depois, teve um momento, né, de, olha, pera um pouquinho, eu resolvi... que eu quero ter uma família. Aí, bom, vamos reequilibrar os pratos, porque como eu vou ter uma família se eu não redirecionar a energia que eu gasto no meu dia a dia? Então, né, por quê? Porque eu sabia, a pessoa precisa saber lá na frente, se ela não tiver algo, ela vai ser feliz? Sim. Mesmo assim? Então, o que você precisa para ser feliz? Sim. Essa é muito uma linha do autoconhecimento. Isso. É uma linha onde você vai fazer questões para você. Onde você, nessa pergunta, o que é o sucesso, não é o sucesso para o outro, mas o que é o sucesso para você e o que você consegue manter. E geralmente não vai ser desequilibrado, né? Não é conquistar uma coisa. Geralmente é o equilíbrio, ele vai estar lá, né? Eu tenho uma pergunta para vocês duas, né? Vocês estão aqui como especialistas, mas eu queria fazer uma pergunta no pessoal de vocês. Vocês são profissionais e eu acredito que vocês já devem ter algum momento de estresse na carreira. O que vocês fizeram? Como foi esse momento? E o que vocês fizeram para reduzir esse estresse? Tava louco para saber isso também. Gostei. Vocês nunca estressaram? Muito. Como que chama aquele casa de ferreiro? Casa de ferro, espeto de pau, né? Eu penso que, como a gente foi entendendo, e como eu falei a palavra autoconhecimento, a gente foi seguindo uma linha, acredito, né? Pelo menos eu fui seguindo uma linha do autoconhecimento. Eu fui vendo o que era bom para mim e, vamos dizer, aquilo que eu quero entrar e aquilo que eu não quero entrar. Então, eu, assim, desde muito jovem, eu mesma já fui, assim, dentro de mim, colocando o que vale a sua gestão das emoções e o que não vale. Então, dentro desse estresse, tem momentos que talvez eu olho e falo, por isso aqui, eu me estressei. Mas, em outro momento, eu quero avaliar se isso vale a pena para mim. Sim. Porque se não valer, eu não vou colocar minha energia nisso tudo.
Esses dias aconteceu uma situação muito interessante. Você quis matar alguém? Não foi isso. Mas olha que engraçado. É mais ou menos uma situação assim. Eu estava vindo, e aí tinha uma placa pare, eu vi um senhor vindo com uma sacolinha de pão. E o escritório fica muito próximo de um supermercado, e eu imaginei, ele tá vindo ali. Era muito cedo, era umas 7h20 da manhã. Aí eu quis fazer uma boa vontade. Falei assim, deixa eu deixar o senhor passar, já que ele tá vindo ali com a sacolinha de pão. Vou pedir. Eu peguei, parei assim e falei, pode passar, assim, com um sorrisão, pode passar. Aí ele virou e falou assim, passa logo. Finesse, mano. Na hora você toma um susto. Você deu um buquê de flor e tacou na sua cabeça. Exatamente. E isso é uma situação de estresse da outra pessoa jogando estresse em cima de você. Eu simplesmente... Você não falou, agora passa que eu vou te atropelar. Não, eu peguei da hora, e falei, então eu vou passar. Por quê? Porque ele me deu a oportunidade de escolher. Ou fazer o que ele estava fazendo, que era também me estressar. Perfeito. Ou passar. Então eu passei. A hora que eu estacionei na frente do escritório, eu comecei a rir, a dar risada da situação. Porque eu pensei, isso é uma escolha minha. Não é uma escolha dele. Ele escolheu isso. E essa é a verdade dele. Sim. O estresse dele. Vai saber o que está acontecendo com ele, né? A gente Exatamente. Sim. Eu tentei fazer uma outra verdade para ele, mas essa é a dele. E aí, por que você começou a dar risada? Eu comecei a dar risada porque as minhas gestões da emoção tá em outro nível de consciência. Perfeito. Então, eu respeito da forma dele, porém, eu escolhi dar risada naquele momento e falar, vamos entrar para o escritório, vamos fazer o que eu tenho para fazer e deixa isso, que isso aí é mais uma história para mim contar para alguém que me perguntar como que você tem feito para gerir esse estresse. Então é assim, Avaliar, tem momentos que eu vou avaliar. Perfeito. Vale a pena ou não? Nesse dia não estava valendo a pena. Em outros eu vou avaliar. legal. É assim. Acho que, olha, já passei sim, né, por situações de bastante estresse, por situação de sobrecarga, né, por situação assim quando me dei conta, estava beirando, né, um burnout, sofri, né? Então nós somos seres humanos. Você fica brava porque você tem uma sensação de ser tão calma, assim. Pergunta pro doutor Evandro. Não, melhor deixa pra lá. Eu sou assim, às vezes eu me irrito no dia a dia, eu sou muito exigente, mas eu falo assim, né, que diante de situações que são realmente graves, eu consigo administrar bem, né? Perfeito. Então, já passei sim por situação. E o que eu fiz, né? Primeiro eu tentei ver assim, nossa, alguma coisa não está indo bem comigo. Reconhecer. Tentar aplicar aquilo que a gente recomenda. Sim. Então, eu acredito que a grande ter uma postura de humildade e fazer esse movimento de olhar para mim mesma, né? Será que está tudo bem comigo? Olha, talvez eu não estou legal nesse momento. E o que eu fiz naquele momento foi redistribuir, foi redimensionar mesmo. Olha, eu estou assumindo responsabilidade demais, a minha carga horária de trabalho ela está excessiva, é o momento de eu tirar o pé, porque isso não tá saudável. Então, esse foi o movimento que eu fiz. Um outro momento que foi assim muito brusco foi a pandemia, né? Eu tinha um ritmo, eu tinha, né, uma carreira dentro da empresa e isso foi interrompido do dia para a noite. Nossa. Então, passei por tudo que as pessoas passaram, né? Tive que ir para dentro de casa, tive que assumir, né, os meus filhos, que eram pequenos ainda, para fazer escola online sozinhos. Foi um momento de muito estresse. Para mim também? Sim. Então, quando a gente está ajudando as pessoas, não significa que a gente também não está sofrendo. A questão é tentar, né, colocar em prática na própria vida aquilo que a gente recomenda. É isso. Cássia, às vezes quem está assistindo a gente fala assim, eu vou buscar uma ajuda. Eu assisti nesse programa, identifiquei, vou buscar uma terapeuta, Certo. por exemplo. Como que é esse caminho?
Quando que ele começa a identificar melhoras? Como que é esse tratamento? Às vezes em 1, 2 sessões ele já vê melhora, ou é um caminho muito longo? Como que... Eu vou falar da minha abordagem, da abordagem que eu me especializei, que é a terapia cognitivo-comportamental. É uma abordagem que está tendo bastante aceitação, justamente por ela ser uma abordagem bastante focada e objetiva. Isso não significa que os problemas, os dilemas da pessoa não vão ser tratados com profundidade, mas é uma linha que foca naquilo que esteja trazendo dor e sofrimento para a vida da pessoa, no sentido de dar suporte e facilitar para que ela tenha um bom funcionamento, apesar resolvendo, enfim, né, administrando essa questão, seja ela qual for. Então, tem abordagens que elas têm uma característica de ser um processo de longa duração, e é uma opção também. Acho que tem pessoas que vão se identificar mais com com essa linha de pensamento, então, e tem pessoas que vão ter uma afinidade maior com um trabalho mais objetivo, tá? Mas então existe para os dois perfis, existem, né, abordagens diferentes. Nossa. Tá? Mas não precisa ser um processo longo, não. Muitas vezes em 2, 3 encontros, muita coisa já é aliviada. Não vou dizer sanada, mas alivia já bastante. O sistema público, SUS, também oferece esse tipo de trabalho? Oferece. Inclusive tem os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que já vão ter especialistas. Mas na rede pública, aí eu não vou saber te responder, falar assim, né, sim, orientar quais são Vamos pedir para a edição o caminho, ajudar aí. Mas sim. Isso. Mas tem na rede pública também, isso. Maravilha, gente, a conversa evoluiu, hein? Eu queria complementar uma coisa, né, assim, que eu acho que tem uma frase que eu gosto muito que fala que é em dias de sol que se troca as telhas de casa, né? Às vezes um erro que a gente comete é associar a busca pela saúde mental, ou por uma terapia, ou por um trabalho, né, que me ajude só quando eu estou num problema. Uhum. Né? Primeiro porque às vezes eu não consigo identificar que eu estou, então às vezes eu já estou e não sei, né? A tua equipe sabe, tua esposa sabe, etc. Então acho que esse é um primeiro ponto que eu acho que assim, não associe, né, parceiro, parceira que está me ouvindo aí, a busca por isso, né, é só um momento ruim. Até porque, principalmente você que está à frente de uma equipe, que é dono de uma pequena empresa, é como se a gente estivesse no papel de caminhão-pipa, né? A gente tem o papel, a gente chega, a gente energiza a equipe, a gente fala com todo mundo, a gente ouve todo mundo, e naturalmente a tua vida é um pouco solitária, né? Você mesmo não... Então eu falo, quem que vai oferecer um copo d'água para um caminhão-pipa? Eu sempre falei isso. Eu falei, às vezes na minha vida eu me sentia um caminhão-pipa, só que muitas vezes eu estava vazio. Né? E ninguém, a pessoa vê você sempre ali bem, fazendo, acontecendo, jamais imagina que... E aí, como é que você está? Então eu acho que assim, tenha, né, um lugar para você abastecer o seu caminhão energético, e profissionais podem sim te ajudar a não chegar num estado ruim. A gente não precisa cair para ter que levantar, a gente pode ficar de pé sempre, é só aprender. Tem uma frase que eu ouvi até do Joel J mesmo no Epicentro que a gente teve, né, que esforço inteligente não é esforço a toda hora. Né? Muito bom. Que ele é um atleta olímpico, né, de natação, e ele faz esforço inteligente, não é um esforço toda hora. Então você tem que ter os momentos para conversar, né? Então eu agradeço. Como é que nós estamos aí, Fê? Infelizmente é mesmo. Suor do oh, meu Deus. Quem falou, quem não falou, não fala mais. Né? Nós vamos caminhando aí para o encerramento desse por mais soluções, né? Por mais soluções. Onde a gente abordou um tema que eu acho que esse sim caberia umas 12 horas de conversa fácil, porque para mim foi muito rápido aqui. Uhum. E eu queria primeiro, né, agradecer a todos pela presença, minha equipe aqui, a Bia, o Fê, vocês meninas que deram show aqui. Obrigada, né? Obrigada. A gente vai, para encerrar, eu queria que vocês dessem uma tuitada de solução. Falar, ó,
você tá com estresse, você tá num momento delicado, eu queria deixar o meu recado é tal. E também colocasse aí como é que as pessoas fazem para procurar vocês, né? Pô, eu gostei dela, me identifiquei aqui, acho que é isso, né, Fê? Faz sentido? Sim, todo sentido. Eu vou deixar, vocês vão ter que fazer as tuitadas de vocês também. Então, então vamos começar por elas. Então, a primeira coisa que eu vou tuitar para o pessoal é: busque autoconhecimento. Perfeito. Essa é a chave, esse é o caminho. Quanto mais você se conhecer, mais você vai saber o caminho, a jornada e o processo que você está e aquilo que você vai precisar de ferramentas para enfrentar. Tudo isso está dentro de cada um. Então, saiba usar da melhor forma possível. E quem quiser me encontrar... Além da Solutudo. Além da Solutudo. Sim. Vai me encontrar na Solutudo, como Life Humana RH. Vai me encontrar em todas as redes sociais, como @LifeHumanaRH. E também se procurar como Daniele Nascimento hoje, também vai me encontrar. E aí, navegue, tem muitas sugestões. Eu estou sempre Dani. nas redes sociais, eu estou sempre nos stories. Tem muito conteúdo e todo mundo que entra sempre vai levar algo de mim e da empresa. Perfeito. Muito obrigada por vocês valeu, terem Dani. convidado. Muito E aí, obrigada Cássia? mesmo. Gente, aproveita aí o autoconhecimento que a Dani sugeriu para avaliar, né, quais são as suas prioridades de vida e realmente se dedicar àquilo que importa de verdade para você. Percebeu que está num momento de sobrecarga, então tira o pé, começa a arrumar aí, organizar melhor o seu tempo para ter um tempo para cada área, cada dimensão da vida. Cuida da sua saúde física, emocional, social e espiritual. Arruma, cada coisa tem o seu lugar, então você precisa colocar... Cuida dos pratos, né? Cada prato, cuida de cada prato. Se precisar de perceber que não está dando conta de solucionar isso sozinho ou com a ajuda de amigos, procure ajuda profissional. Seja psicólogo, seja psiquiatra, por qual caminho você preferir. Se preferir procurar ajuda com a Cássia Borgo, liga lá na Clínica Borgo, me procura no Insta, tem bastante conteúdo lá que eu publico também para colaborar com as pessoas. Legal. É isso. Que bom, Cássia. Eu encerro dizendo, assim, duas palavras que ficaram para mim bastante, foi felicidade e humildade. A Cássia acho que usou bastante, principalmente no começo. Então, você, empresário, reflita, né? Acho que todos os dias, se você está longe, se você está perto da sua felicidade, se estiver longe, talvez tenha a humildade de buscar ajuda, de parar de caminhar sozinho nisso, né? Legal, Fê. Me fez lembrar de uma frase que existe, muita gente fala, mas para o empresário faz mais sentido ainda. Pessoas curadas curam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas. Como que você está ferido e você quer estar ali segurando a sua equipe? Não tem como, você tem que se cuidar e você tem que se amar primeiro. Muito legal. Show de bola. Gente, eu agradeço todos aqui. Lembrar vocês que estão assistindo a gente pela Band, né? Que no próximo domingo nós estamos aqui no mesmo horário, às 8h30, né? Às 8h30. Às 8h30 na Bandeirantes. E também estamos no YouTube. Se você está assistindo a gente na Band, vai para o YouTube. Se você está assistindo no YouTube, vai na Band. Estamos também no Spotify agora, né? Com também. podcast por mais soluções aí para as pequenas empresas. Então, segue a gente. Queria agradecer o nosso patrocinador oficial aqui, que é a Solutudo. Solutudo. Então, para você não estressar com o seu posicionamento digital, né? Quando a gente sempre fala, tem a mídia indutiva, que é aquela que você acaba vendo uma marca, mas não necessariamente você está no momento de comprar dela. Então, você está ali na rede social, aparece um recado, você olha e tal, mas eu costumo dizer que a hora que o carro quebra, eu não vou para a timeline. Meu carro quebrou aqui na estrada, deixa eu dar uma olhada na timeline, né? E você vai buscar as mídias diretivas, que são a Solutudo, o Google. Então, e também é importante esse equilíbrio, né? De você estar nas redes sociais, mas também estar sendo encontrado quando alguém que tem um problema que você resolve, procura por você. Então, se você tem algum problema no posicionamento digital, nós estamos com o telefone aí embaixo aí com o contato da Solutudo, entre em contato, que a gente tem planos que são gratuitos e planos que partem de poucos reais por dia, você já consegue fazer esse trabalho. E eu vou deixar a minha tuitada também. Opa! Né? Acho que depois de tanto ouvir sobre estresse, sobre... É muito difícil você trabalhar no fracasso.
né? Quando a gente está se sentindo fracassado, não dando conta, é muito difícil. Falta ânimo. E ânimo é uma coisa... E eu queria que você refletisse, com base em tudo que as meninas colocaram aqui, sobre o que é sucesso. Às vezes você já tem, parceiro. Né? Às vezes você já tem. Às vezes você já está indo para casa, você já tem uma família linda, você está com saúde, você está numa estrutura legal. Então, tá tudo bem querer mais, buscar, mas parte do princípio que às vezes o que você busca de verdade, talvez você já tenha, e aí você pode ir um pouco mais light. Acho que é um pouco do que eu queria deixar para você que está estressado, porque você está estressado às vezes em busca de algo que você já tem, né? Tudo tem um preço e às vezes não é qualquer preço que vale a pena. Beleza, gente? Fechou. Eu agradeço você que está nos assistindo. Segue a gente aí, comenta aí se você também está convivendo uma situação dessa e outros temas. Pô, tem um problema que vocês podiam falar que vocês não falaram. Traz pra gente e até o próximo por mais soluções. Valeu? Valeu. Grande abraço. Valeu. Uma salva de palmas para vocês aí. Valeu, meninas. Show de bola. Foi uma delícia, Foi legal. viu, cara? Era Foi isso muito que você... massa. Solução. 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 Solução.